Mais uma vez aí, obrigado, né, André, pelo convite, muito obrigado. E mais uma vez também, boa noite a vocês, né, a todas e a todos vocês. Dizer que é uma honra, na verdade, uma felicidade, uma oportunidade muito grande poder falar pelo menos falar alguma coisa sobre um texto que tem um significado muito importante para mim, né? Então vou começar para fazer uma homenagem, né? Falar do texto numa perspectiva narrativa, vamos dizer assim. Porque, como o André disse, esse é o texto da minha tese de titular em Direito Constitucional na Faculdade de Direito da UFMG. A primeira coisa que eu pensei na época, né, que comecei a escrever, porque a questão é a seguinte, só vou explicar, porque eu acho que é bom fazer uma digressão no sentido que você estava dizendo. A universidade ela tem seguindo uma legislação recente, ela estabelece, né, um plano de carreira, né, em que pela legislação federal, por ser uma universidade pública, por ser uma universidade federal, o cargo, né, de professor titular é o topo da carreira acadêmica, verdade. Tanto é que ele tem um nível único, né? Os professores entram como professores auxiliares, tem 3 níveis. Essa mudança de nível ela se dá de 2 em 2 anos. Depois, a professores adjuntos, a professores assistentes se defendem ou se já fazem o concurso como mestres, né? E o professor assistente tem 4 níveis, todos esses níveis de 2 anos, em que se avalia o desempenho, para que haja aquilo que a gente chama de progressão horizontal, que é uma progressão dentro de um determinado nível. Depois, né, ou você defende a tese de doutorado, ou já porque defendeu, você faz o concurso, aí é o nível de adjunto, e aí são mais 4 estágios aí, junto 1, 2, 3, 4, são 2 anos cada um. Depois você apresenta uma espécie de um memorial, em que você narra toda a sua trajetória, como forma de justificação da sua excelência e contribuição para a instituição. Vejam bem, é uma narrativa de uma trajetória cujo sentido é demonstrar que essa trajetória é coerente, ela é consistente, ela contribui para a instituição e ela representa, então, do ponto de vista acadêmico, uma maturidade. E aí você se torna professor associado. O professor associado também tem 4 níveis, todos eles de 2 anos. E aí, quando você se torna professor associado 4, né, a legislação ela diz o seguinte, que a critério da instituição, né, o professor pode, mais uma vez, ou apresentar um memorial, e ele defende esse memorial. Defender o memorial significa defender uma trajetória, né? Ou seja, uma narrativa da trajetória com uma pretensão, né, de dizer, olha, eu tenho uma trajetória suficiente do ponto de vista acadêmico para me tornar professor titular. Aí você vê que, na verdade, veja uma narrativa com uma dimensão argumentativa, né? Porque no fundo, você está construindo uma narração da sua trajetória como argumento para dizer eu tenho condição de me tornar professor titular. Veja bem, né? A aplicação do que eu aprendi com a Liliane, na dissertação dela, né? Daí é o seguinte,
essa apresentação desse memorial, você vai dizer o que você fez na tua vida desde que você defendeu o doutorado, né? Quais foram as suas produções mais importantes? Quais foram as contribuições para a área? O que você escreveu? Com quem você dialogou? Quais foram os seus temas? No que você inovou? Etc, etc, etc. E é claro que isso é submetido esse memorial é submetido a uma banca formada por 4 professores, em que pelo menos 3 são de fora. Isso significa dizer que a banca inteira pode ser de fora da instituição. E você tem que ser aprovado por pelo menos 3 desses professores, com média 70. Essa defesa de memorial, ela é feita também com arguição. A possibilidade, por exemplo, de que a instituição estabeleça que, além da defesa de memorial, você vai apresentar um seminário. O que é um seminário? Você apresenta um texto, um paper, né? Você faz uma conferência e depois a mesma banca vai te arguir sobre essa conferência. Bom, a grande maioria das instituições, ou uma boa parte das instituições, adota esse modelo: defesa de memorial e conferência com seminário. No meu caso não foi assim. Por quê? Porque a Faculdade de Direito, ela optou por manter a tradição da defesa de tese e não da defesa de memorial. Então, a primeira coisa que é avaliada é o seguinte: o candidato tem perfil para ser professor titular? E perfil significa liderança na área. Envolve uma série de requisitos que estão lá previstos na resolução: pesquisa, ensino, extensão, produção científica, essa coisa arada toda. E daí você tem que... É analisado o seu currículo, né? Sobretudo tudo que você fez desde que você defendeu a tese de doutorado. E aí você faz uma apresentação em 50 minutos da tese que você vai defender. 50 minutos, tá? Então você faz uma espécie de uma aula, de uma exposição da tese, que será objeto, então, portanto, de julgamento da banca. Também 4, pelo menos 3 de fora. Você tem que receber pelo menos 70 de 3 dos 4 no exame do currículo e 70 de pelo menos 3 dos 4 na defesa da tese. Só que o requisito inicial, como eu disse, a primeira pergunta que se faz é: tem ou não perfil? Pode ser não. Tem um requisito de admissibilidade, vamos dizer assim. E aí depois vem a análise. Então esse texto aqui foi exatamente a tese que eu escrevi. Como a diferença, né, importante para a defesa de doutorado: você não tem um André, né? Entendeu? Tá? E além disso, você não sabe quem é a banca que vai te examinar. Porque quando você requer a promoção para o professor titular, no ato do requerimento você deposita a tese. Então você não sabe quem vai te arguir. Você não sabe quem serão as 4 pessoas que vão te arguir. Não sabe mesmo. Tá. Você pode imaginar, considerando os professores titulares, que no nosso caso lá, professores titulares concursados, né, que apresentaram teses ou memoriais, ou seja, em princípio estão fora as instituições privadas, porque os professores de instituições privadas não defendem tese ou memorial para serem titulares, né? Então você considera mais ou menos quem são os titulares
das universidades federais e estaduais, mais ou menos, na tua cabeça de quem é que são essas pessoas. E é claro, você torce para que determinadas pessoas não sejam escolhidas para estar na sua banca. Nem sempre Deus ouve as nossas preces, quer dizer, ouve, né? A gente aqui não sabe, né? Escreve certo por linhas tortas, né? Mas e existem mudanças, alterações que são surpreendentes, né? No meu caso, eu tive a honra mesmo e a felicidade de ser examinado por 4 grandes juristas brasileiros. A começar pela professora titular lá da faculdade, que é a professora Isabel de Abreu Machado Derzi, que é titular de Direito Financeiro e Tributário, Direito Financeiro e Direito Tributário, mas que tem uma formação incrível na área de teoria do direito. Aliás, isso é muito próprio da área do direito tributário, né? Basta pensar no Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, né? Eu acho que é o maior exemplo disso, né? Se a gente pega um livro de direito tributário do professor Paulo de Barros Carvalho, que é titular da USP, mas também da PUC de São Paulo, a gente vê que, na verdade, ali está sobretudo um grande mestre, né, da teoria do direito, né? Enfim. E a professora Isabel tem exatamente esse perfil. A tese dela, por exemplo, de doutorado, foi sobre tipo no direito penal e no direito tributário. Para discutir isso, claro, ela entra em toda uma discussão sobre o que é taxatividade, o que é tipo, o que é fato espécie, essas coisas. Tese dela de doutorado. A tese dela de titular em direito tributário e financeiro, com um calhau desse tamanho, é uma tese que ela vai discutir sobre o quê? Segurança jurídica, mudança jurisprudencial, que essa é a questão, aliás, está aqui citado no texto. Eu acho que isso é muito interessante de ser recuperado, que eu acho que faz parte dessa história, para vocês poderem entender como é que se constrói uma academia, né? Eu acho que é bem essa a ideia. Chama Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário, mas é uma tese sobre segurança jurídica. Aqui a professora Isabel faz um diálogo com a teoria dos sistemas do Luhmann, em que, na verdade, certeza, né, e uma estabilização de expectativa de comportamento, né, tem um papel muito importante aqui. Certeza e confiança. Aliás, se a professora estivesse aqui, ela diria assim, não é certeza, não é segurança, é confiança. A minha tese é sobre confiança. Tá? Os outros membros da banca, né, foram o professor Gilberto Bercovitch, que é titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito lá do Largo de São Francisco, da USP, né? Talvez, em razão da temática da perspectiva que eu procurei adotar no texto, é alguém que, com as divergências e convergências em análise, né, contribuiu muito para a arguição e me colocou numa situação bem difícil na arguição dele. Vou explicar depois, vou dizer por quê. Na hora que eu for falar do texto, vou dizer qual foi a arguição que ele fez. Porque é um profundo conhecedor do período, profundo conhecedor da doutrina, da teoria jurídica na Alemanha, né? E alguém que tem um conhecimento profundo de todo o debate da teoria do direito durante o período da República de Weimar, enfim, né? Quer dizer, de toda essa trajetória que vem lá desde a teoria do Estado no século XIX e vem até o pós-Segunda Guerra Mundial, né? O professor Marcelo Neves, que é professor titular de Direito Público da Universidade de Brasília,
Marcelo, que tinha sido titular de Teoria do Estado da Federal de Pernambuco, né? A tese dele, da Federal de Pernambuco, é famosa internacionalmente. E com ela eu dialogo muito aqui nesse texto. É a constitucionalização simbólica, né? A tese dele na UNB é um texto sobre os princípios jurídicos, uma reflexão sobre os princípios jurídicos, né? Que é aquele texto dele que se chama Entre Hidra e Hércules, Princípios e Regras Constitucionais, né? Está publicado pela Martins Fontes. E, por fim, o professor Luiz Roberto Barroso, que é professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A tese do Luiz Roberto, de titular, é aquele texto sobre interpretação e aplicação do direito, né? Está aqui também considerado, né? Interpretação e aplicação da Constituição, fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. Esse é o texto, né, da tese. Bom, e aí eu me vi diante dessa banca, né, que foi bastante, com pessoas que na verdade todos eles têm o seu estilo próprio, né, e que, enfim, me espremeram lá durante umas 5 horas. Porque foi isso que aconteceu. Começou a defesa, começou umas 8h30 da manhã e foi até umas 2h30 da tarde, por aí. Quanto tempo dá isso? É uma novidade. Não dá. Para mim era umas 5, foram umas 4, né? Umas 4 horas e pouco, mais ou menos. E aí o que eu vou um pouco recuperar para vocês é como é que foi aquela introdução que eu fiz. Eu comecei a apresentação fazendo aquilo que vocês viram, por exemplo, a Eliane fazer hoje. Quer dizer, tomar como fio condutor a estrutura do trabalho, quer dizer, colocar o problema, né, colocar a questão e, a partir daí, mostrar qual é o argumento que foi desenvolvido. Essa introdução que está aqui, né, ela é uma espécie de uma mescla da primeira versão da introdução, né, e do texto que eu apresentei quando da minha exposição preliminar, vamos dizer assim, né? E essa introdução, ela tem uma epígrafe que é de um texto que eu trabalhei aqui, que chama Os Direitos Fundamentais na Constituição da República de Weimar, que é um texto de 1929, né? Quando a Constituição está fazendo 10, 11 anos, 29, 30, mais ou menos, esse texto. Vejam bem, 1929, 30 é exatamente o momento da quebra da Bolsa de Nova York. Quando, em razão do atrelamento da economia alemã ao mercado financeiro internacional, né, todo o período de relativa estabilidade econômica vivida pela Alemanha em meados dos anos 20, ou enfim, na segunda metade dos anos 20, vocês sabem que a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, né? Com base no tratado, né, de Versalhes, ela é submetida a uma série de sanções de guerra, ela perde parte do seu território, e parte significativa, porque desde os anos 70 do século XIX
até 1917, 18, a Alemanha havia anexado, quer dizer, sobretudo sob a liderança da Prússia, que era o estado mais importante da Alemanha, do ponto de vista da industrialização, do poderio econômico, militar, até porque quem promoveu, digamos assim, a unificação dos estados da antiga Confederação Alemã num império no final do século XIX foi exatamente a Prússia. Ela havia exatamente em 1870, 71, na guerra com a França, anexado os territórios, os famosos territórios da Alsácia-Lorena. Por que é tão importante esses territórios? Por causa da riqueza mineral deles. Carvão, minério, né? Qualquer país em processo de industrialização em massa precisa disso, né? Mas a Alemanha, que perde a Primeira Guerra Mundial, perde a Alsácia-Lorena e perde uma parcela significativa do seu território ao norte, né? E também ao Oriente. Todo mundo vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida de vocês a expressão corredor polonês. Corredor polonês era uma faixa de território da Polônia que foi atribuído à Polônia, tá? Após a Primeira Guerra Mundial, e que separou a Alemanha de uma pequena região, né? Que, aliás, depois vai fazer parte da União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, que é a tal da Prússia Oriental, que é onde está a cidade de Königsberg. Que cidade é essa? É a cidade do Kant, né? Então, quer dizer, uma parcela da região da Alemanha vai ficar separada do resto da Alemanha por meio do tal do corredor polonês. Claro que a gente conhece o corredor polonês com o sentido dado na Segunda Guerra Mundial, né? Você tinha alemão de um lado, alemão do outro, e o que eles fizeram? Isso, né? Fecharam o corredor polonês, o corredor. Mas, então o que você tem? Você tem um período de estabilidade econômica na Alemanha, 25, 26, 27, por aí. Os planos econômicos estão dando mais ou menos certo, e aí vem a quebra da bolsa. Vocês veem que, na verdade, a economia alemã, ela tinha, digamos assim, uma fraqueza que ela estava vinculada exatamente ao mercado financeiro internacional. Quando a bolsa quebra, né? Quando a bolsa quebra, na virada de 29 para 30, porque todo mundo fala do crack de 29, mas o de 30 foi muito mais forte do que o de 29, né? Porque, primeiro momento, a bolsa tem uma queda no final de 29 e ela tem uma leve recuperação. E todo mundo passa, digamos assim, o Réveillon de 1929 aliviado. Em seguida ela vem e arrebenta com tudo. Então a quebra mesmo foi em 30, né? Bom, é nesse período, tá, de crise da social-democracia alemã, do aumento do conflito, do extremismo político, né, entre comunistas e nazistas, né, a extrema-direita e a extrema-esquerda, né, com o crescimento, então, portanto, né, do risco de uma ruptura institucional. É nesse contexto que 2 textos são publicados. O primeiro texto, aliás, publicado por 2 jovens juristas, né? Um é o texto do Otto Kirchheimer, que era um marxista
mas que tinha sido orientado por Carl Schmitt. Né? Tá? E o Kirchheimer, nesse momento, está muito influenciado pelo conceito do político do Carl Schmitt, em que o Schmitt vai dizer que a política é marcada pela distinção entre amigo e inimigo, que a política não tem um conteúdo, mas em toda e qualquer esfera em que se constitua essa distinção, ali está a política. Na família, na educação. Ou seja, a política é muito mais uma questão, a gente não poderia chamar propriamente formal, mas de estrutura, né? De uma determinada dinâmica que se instaura, do que um conteúdo. Então, na verdade, a política não é a arte do viver bem, não é a arte de viver em sociedade, não é nada disso para o Schmitt. É quando se instaura essa distinção, lá está a política. Só que ele vai dizer que o inimigo dele não é o inimicus privado, é o hostis, né? É o inimigo público. Embora, se a gente pega mesmo a primeira edição do Conceito Político, que é de 1927, lá está muito bem marcado que a comunidade que se forma nessa distinção, ela tem uma dimensão substantiva, né? Ela tem uma dimensão substantiva. E isso vai ficar mais forte ainda depois com a segunda edição, que vem já durante o período nazista. O Schmitt não era nazista, ele é um nazista da última hora. Ele, na verdade, era ligado ao centro católico, um partido conservador, não resta a menor dúvida, né? E também ao Partido Nacional Alemão. Então, as ligações dele eram muito mais com partidos de direita, mas ele não era ligado ao partido, quando do surgimento do Partido Nacional Socialista dos Operários Alemães, vamos dizer assim, né? Ele não tinha essa ligação direta, né? O Schmitt, ele é a sugestão ao Schmitt para ele se filiar ao Partido Nazista vem de um grande amigo dele, Martin Heidegger. É Heidegger que diz ao Schmitt: está na hora da gente se filiar. E ele diz isso justamente em 1933. Vocês sabiam disso? Não sei se vocês sabiam disso. Mas quem propõe ao Schmitt a filiação do partido foi o Heidegger, e não o contrário. Né? Enfim. E o Kirchheimer estava muito trabalhando com essa ideia do conflito, né? Da ideia da política como um terreno conflituoso. Então ele escreve dois artigos. A tese do Kirchheimer, que foi orientada pelo Schmitt, era sobre, sabe o quê? Sobre o direito ao Estado dos soviéticos. A tese mesmo se perdeu. Ninguém tem essa tese. É um livro que se perdeu. O que a gente tem é um artigo que ele publicou sobre a tese. Mas a tese mesmo, com a ascensão do nazismo e a imigração, esse texto se perdeu. Ninguém tem uma cópia da tese do Kirchheimer orientada pelo Schmitt sobre o direito do Estado soviético. Tem só um artigo. Foi publicado em outras línguas, em italiano, e tal. E ele escreveu dois artigos importantes nesse período. Um é a Constituição sem decisão, que é uma dura crítica à Constituição compromisso. A ideia de uma Constituição sem decisão, porque ela era fruto de um compromisso político entre posições ideológicas diferentes. Nenhuma delas, vamos usar uma expressão do Gramsci, hegemônicas, majoritárias. Num certo sentido, é uma leitura no quadro do marxismo de uma crítica que o Schmitt já havia feito à Constituição alemã e, por que não, à Constituição austríaca de 21. Eram constituições compromisso. Schmitt vai dizer que essas constituições, elas são constituições que não só estabelecem um compromisso, mas são constituições dilatórias. Jogam, empurram com a barriga, empurram para a legislação, empurram para a política ordinária
decisões que não puderam ou que não foram possíveis de ser tomadas no momento do processo constituinte. São essas constituições que dizem assim, o exercício desses direitos, a criação dessas instituições, etc., etc., nos termos da lei, segundo a lei, etc. Né? E constituições compromisso e dilatórias, porque elas eram fruto, então, portanto, de um compromisso entre posições ideológicas diferentes e não hegemônicas. Daí elas eram constituições sem decisão, porque elas não eram constituições nem liberais propriamente ditas, nem socialistas, né? Era uma outra coisa, né? E ao mesmo tempo eram constituições dilatórias que empurravam para a política ordinária decisões que diziam respeito à própria forma e unidade do Estado, enfim. E aí o Kirchheimer vai fazer uma crítica a essa ideia, mas da perspectiva dele, influenciado, né, por uma determinada corrente do marxismo alemão, né, que era exatamente a esquerda do Partido Social Democrata. Lembre-se, o Partido Social Democrata na Alemanha surge do movimento sindical, surge do movimento operário. Ele não podia chamar socialista, muito menos comunista. Porque quando ele surge no final do século XIX, havia uma lei na Alemanha, na Prússia, que proibia a existência de partidos socialistas e comunistas. Então, a expressão... E essa proibição ela acontecia também em outros países, como no caso da Rússia, do Império Russo, por exemplo. Então, os partidos de esquerda, os partidos operários, se auto-intitularam social-democratas. Vejam, que não tem nada a ver com o PSDB, né? Tá? Nem com o PSD. O velho. Porque isso que tem aí, com todo respeito, não sei se tem alguém filiado ao atual PSD, mas não é o PSD do Vargas, né? Do período do pós-Segunda Guerra Mundial no Brasil, da Constituição de 46. Né? Mas, enfim, mas não é social-democrata tanto quanto o outro. Então, os partidos social-democratas, eles surgem exatamente nesse contexto, eram partidos operários, eram partidos de massa, né? Eram partidos que articulavam exatamente a atuação dessa nova classe política, uma nova classe social, que era o proletariado, né? Que surgia aí como quarto Estado, né? Não tinha o primeiro, o segundo e o terceiro Estado, quarto Estado. Bom, e ele lia essa história aí pela Rosa Luxemburgo, tá? Que vai dizer o quê? Ela tem uma passagem num artigo que ela escreveu criticando os primeiros anos da Revolução Soviética, da Revolução Russa, que ela não publicou em vida, só foi publicado depois, e essa publicação posterior tem a ver com as brigas também dentro do Partido Social Democrata na Alemanha, que é um texto sobre a Revolução Russa, em que ela diz mais ou menos o seguinte, que foi usado pelo Kirchheimer como epígrafe para esse texto dele, que diz assim, que as constituições, elas estão mais ligadas ao momento revolucionário do qual elas surgiram. Já a lei, ela é mais distante do ponto de vista histórico. Então ela perde um pouco, digamos, do sabor, da energia, do gosto, do momento revolucionário. Por que o Kirchheimer fazia referência a esse trecho da Rosa Luxemburgo? Para dizer o seguinte, que a Constituição de Weimar era uma Constituição que havia sido construída à base de determinados compromissos entre capital e trabalho, por exemplo, entre os sindicatos operários e o empresariado, viabilizando, então, portanto, a criação da República, né? E acontece que o proletariado confiava que ao longo da história da República que viesse,
por vir, vamos dizer assim, ou esse equilíbrio se manteria, esse compromisso se manteria, né? Ou esse equilíbrio se romperia em favor do proletariado. Mas como vai dizer o Kirchheimer, o que a história mostrou foi exatamente o contrário. De que esse equilíbrio, que esse compromisso se rompeu em favor da burguesia em detrimento do proletariado, e aquele momento de crise econômica mostrava isso muito bem. Porque isso tem consequências, inclusive, do ponto de vista da dinâmica constitucional. A Constituição ela era marcada por um parlamentarismo dualista. O que significa isso? O presidente da República era eleito diretamente pelo povo, por todo o eleitorado. E ele exercia uma chefia de Estado, né, com poderes extremamente importantes dentro da dinâmica, da estrutura, da arquitetura constitucional. Por quê? Porque era ele que dissolvia o parlamento e convocava novas eleições, ou então, o que ele fazia? Ele, né, recebia do parlamento uma moção de desconfiança e dissolvia o governo. Mais do que um poder neutro, né, acima das disputas partidárias, em momentos de crise, não apenas políticas, mas econômicas, em que não havia maioria formada no parlamento, a Constituição autorizava o presidente da República a governar por decretos-leis, né? E esses decretos-leis, eles seriam depois corroborados ou não pelo parlamento. Mas toda uma legislação excepcional, toda uma legislação de exceção porque a regra era exatamente o quê? A planificação econômica, o planejamento econômico, a aprovação de um plano de governo no interior do parlamento que sustentasse uma determinada coligação político-partidária que indicaria o primeiro-ministro, o chanceler, ao presidente da República que o nomearia. O presidente passa a influenciar na escolha do primeiro-ministro. Prestem atenção numa coisa. Quando Hitler é nomeado chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, pelo Marechal Hindenburgo, que era do Partido Nacionalista Alemão, o velho Marechal, que era um general que era, na verdade, um herói militar do Império. Tá? Ele nomeou Hitler sem que a coligação que sustentava o Partido Nazista tivesse maioria no parlamento. Ele não tinha maioria. O partido tinha crescido significativamente, ou vinha crescendo significativamente nas eleições posteriores a 29 e 30, mas o partido não tinha maioria. Mas ele tinha um número de cadeiras suficientes capazes de obstruir as votações, de inviabilizar, então, portanto, a dinâmica do parlamentarismo. Como é que o parlamentarismo funciona? Né? Se a coligação governista não faz maioria, vejam, não é só parlamentarismo, né? A Dilma caiu por causa disso, né? Ou vocês acham que ela cometeu algum crime de responsabilidade? Alguém acredita nisso? Enfim. Então, o que acontece nesse período? Aí, então, o Kirchheimer está analisando exatamente isso. E aí ele tem um outro texto dele que chama Weimar e Depois. Né? Mas tudo para falar da epígrafe, hein? Vocês estão vendo, hein? Mas com essa história dessa epígrafe, eu estou contando... Com essa história da epígrafe, eu estou contando a história inteira da tese. Porque qual que é a contraposição que o correligionário do Kirchheimer vai fazer a ele? É um cara do mesmo espectro. Kirchheimer era do direito penal. Mas Franz Neumann era um advogado sindicalista. Um jovem advogado sindicalista.
A área dele era o direito do trabalho. Ele dava aula nas escolas sindicais, assim como Kirchheimer. Eles eram membros da esquerda do Partido Social Democrata. Eles não eram comunistas. O Partido Comunista estava, né, o Partido Comunista Alemão, que tinha sido criado como uma dissidência do Partido Social Democrata, né, estava muito ligado à União Soviética e ao stalinismo nesse período. Então, uma esquerda não stalinista estava na esquerda do Partido Social Democrata. Primeiro no Partido Social Democrata independente, depois quando há a unificação dos social-democratas na esquerda do Partido Social Democrata. O Neumann escreve um texto que chama Os Direitos Fundamentais na República de Weimar. E ele faz uma análise dos direitos sociais, uma análise da Constituição do Trabalho e da Constituição Econômica. Qual que é a grande conclusão desse trabalho, de onde eu tirei essa epígrafe? Neumann, inspirado no Hermann Heller, que era um dos maiores juristas, jovens, mas um dos maiores juristas desse período, que despontava como um dos grandes juristas desse período, ele vai dizer o seguinte: a Constituição do Estado Social de Direito é uma Constituição compromissória. A Constituição de Weimar, vai dizer o Neumann, ela é fruto pelo menos de 4, 5 pactos. Vou falar deles, um deles é entre os capital e trabalho. Tá? E ele vai dizer que essa Constituição é dotada de um potencial transformador. A Constituição do Estado Social de Direito é dotada de um potencial transformador da sociedade. Que essa dimensão transformadora já está presente na Constituição. Está presente na Constituição Social, está presente na Constituição do Trabalho. Por quê? Porque, embora a Constituição preveja a propriedade privada dos meios de produção, existem várias formas de propriedade, ou seja, existem vários regimes de propriedade, que não apenas da propriedade privada, e mais ainda, existem várias formas de gestão da propriedade. O que significa dizer que é possível uma gestão social e até mesmo estatal, nos termos da Constituição de Weimar, da propriedade privada dos meios de produção. Por exemplo, pela cogestão, pela participação dos trabalhadores na gestão da produção, da gestão das indústrias, da gestão da empresa. Né? E aí você tem toda uma tradição do direito do trabalho alemão. Né? Tem um professor, por exemplo, lá na Faculdade de Direito, que é o professor Antônio Álvares da Silva, que é o nosso titular de Direito do Trabalho, que a tese dele é sobre cogestão no direito alemão. O Neumann tinha assistido algumas aulas lá do Schmitt, mas ele era um discípulo de um cara que chamava Zimheimer. Esse jurista é o pai do direito do trabalho alemão. Tá? E aí o que acontece? Ele vai contrapor a posição do Kirchheimer dizendo o seguinte: a Constituição é uma Constituição compromissória. A Constituição não é nem liberal, clássica, nem socialista. Mas ela é uma Constituição de Estado Social. Como Constituição do Estado Social, ela tem potencialidades que precisam de ser exploradas. E é papel dos juristas socialistas, como é o caso do próprio Kirchheimer, mas também de um autor como Heller, explorar esse potencial transformador por meio de uma dogmática crítica do direito constitucional, do direito do trabalho, tá? Já presente na Constituição. Por isso é que ele diz assim: e quando Kirchheimer, desde o título da sua obra, diz Weimar e depois, eu respondo. A resposta poderia soar tão somente assim: ainda Weimar, em razão dos potenciais transformadores, dos potenciais
emancipatórios que já se encontram na própria Constituição. Ou seja, o que ele propõe é uma transformação da sociedade através da Constituição, aquilo que, num certo sentido, o professor Gilberto Bercovitch, ao falar da Constituição dirigente, ao falar das Constituições transformadoras, vai falar de revolução por meio da Constituição. Ponto de interrogação, né? Então, o texto tem um compromisso, em certo sentido, em mostrar as potencialidades, né, ou em propor uma teoria da Constituição que seja capaz de contribuir, por meio de uma dogmática jurídica ou de uma reflexão aberta à filosofia do direito, à sociologia, à ciência política, etc., né, para explorar essas potencialidades transformadoras que já estão presentes, né? Não na Constituição como texto, tá? Mas na própria disputa público-política sobre o sentido de e da Constituição. Ou seja, explorar os potenciais transformadores de transformação social que já se apresentam na Constituição, cujo sentido está em disputa na esfera pública. Agora, sabendo que essa disputa sobre o sentido de da Constituição, essa disputa interpretativa, essa disputa de princípio, vamos dizer assim, ela está sujeita a retrocessos, a rupturas e a fraudes. Ou seja, uma teoria que assuma uma perspectiva crítica e reconstrutiva, que procure identificar, já na própria dinâmica dos processos políticos sociais, potenciais transformadores, tende a estar atenta ao risco permanente de quê? De fraude à Constituição, de retrocesso e mesmo de ruptura. Porque não existe nenhuma garantia, nenhuma, como vai dizer o professor Friedrich Miller, em política, de que isso não possa acontecer. Mas é possível lidar com essa possibilidade, incrementando esse debate e não fugindo dele. E aí tem toda uma discussão sobre o papel, por exemplo, da jurisdição constitucional, na retroalimentação desse debate, na procedimentalização desse debate, estando cientes de que não existe progresso como transformação inexorável, né? Em outras palavras, é preciso fazer certas ressalvas, que eu não chamaria, não são ressalvas realistas, porque uma perspectiva reconstrutiva é realista, mas são ressalvas desconstrutivas, ou seja, que nos deixem atentos para o risco permanente de quê? De fraude à Constituição, de fraude à lei, né? De retrocessos, de rupturas, de que não existe uma espécie de garantia ou seguro, como vai dizer o professor Friedrich Miller, em política, embora seja possível lidar com esse risco. E a forma de lidar com esse risco seria exatamente o quê? Usando do modo com que o próprio direito lida com o seu problema de legitimidade. Vejam bem, o que caracteriza o direito, já que não dá para apelar para o direito natural, né?
é o fato de que ele precisa de buscar, no seu próprio processo de produção, uma forma de geração da sua própria legitimidade. Porque ele não tem como apelar, né? Nem para os deuses olímpicos, né? E nem para os deuses dos subterrâneos. Nem para Zeus, nem para Hades, né? Em que mesmo a questão da importância do papel do discurso religioso na esfera pública só o tem, por mais paradoxal que seja, em razão do caráter secularizado da política. Exatamente porque há uma secularização da política é que se pode fazer um uso político da religião, inclusive como forma de reprodução de identidades, vamos dizer assim, ou de reconhecimento, construção de identidades. Mas então, para vocês verem que é possível puxar a tese inteira a partir de um diálogo com uma epígrafe. Essa epígrafe tem 4 linhas. Não é? No fundo é como se eu dissesse assim, como eu estou lendo essas 4 linhas do Neumann no debate dele com Kirchheimer. E quando Kirchheimer, no título da sua obra, que se avizinha muito aos valores comunistas, coloca a questão Weimar e depois, a resposta poderia soar tão somente assim, ainda Weimar. No sentido de que é possível explorar potenciais transformadores já presentes na própria Constituição, mas na Constituição como disputa interpretativa e, portanto, política sobre o seu sentido na esfera pública. Um debate que é sujeito a retrocessos, a interrupções, a rupturas, a fraudes, mas, né, que tal como lá no fundo da caixa de Pandora tem a de que, né, é possível de aprender consigo mesmo. Né? Então essa é a tese, quer dizer, aí é pensar uma teoria, uma contribuição a partir desse tipo de reflexão para uma teoria da Constituição que contribua para explorar esses potenciais aí, sabendo que não existe progresso inexorável, né? Sabendo que esse é um empreendimento falível, né? E que não dá para depositar essa luta, digamos assim, pelo sentido da Constituição nas mãos de ninguém, né? Nem do presidente da República, ou da presidente da República, nem, aí considerando a história brasileira, né? Nem dos militares, nem do Congresso, nem do Supremo, nem de ninguém. Ou seja, nenhuma dessas estruturas nos salva de nós mesmos. Isso é um problema nosso, como sociedade política. Né? Com todos os riscos, né, que esse empreendimento representa. Qualquer tentativa de atribuição, né, dessa tarefa, né, a qualquer equivalente funcional, seja, né, no sentido lá do totem. Aliás, o totem tem um papel fundamental, né, Henriette? Exatamente para que o lugar da soberania permaneça vazio, o lugar do pai permaneça vazio, né? E para que uma sociedade de irmãos seja possível, está lá o totem, né? Enfim.
que pelo menos essa sociedade seja não só fraternal, mas ela também seja uma sociedade soternal, né? De sórias. Sabe o que é isso, né? Irmãs. Não só de irmãos, mas de irmãs também. Porque essa história de sociedade fraterna, às vezes costuma ser fraterna mesmo, ao pé da letra. Mulher não cabe nela não, sabe? Né? Então, essa coisa de liberdade, igualdade, fraternidade, tem que tomar um cuidadinho, porque tem uma dialética negativa por detrás disso daí, né? Liberdade de quem? Igualdade entre quem? Fraternidade? Cadê as mulheres nessa história? É só entre irmãos? Ou seja, são irmãos que são livres e iguais? E amiguinhos? Né? Isso é uma provocada, né? Qualquer dia desses, assim, qualquer dia desses, quando vocês forem dar aula, tentem fazer um exercício interessante. Cheguem e digam assim: boa noite a todas. Usem o plural no feminino. Vai ter uma hora que algum homem vai dizer assim: pô, professor, mas o senhor está cumprimentando só as mulheres? Se você chegar e disser assim, boa noite a todos, infelizmente, na grande maioria dos casos, não vai aparecer uma mulher e dizer assim: professor, o senhor está cumprimentando só os homens? Maldita língua, né? O senhor cumprimentou primeiro a todas, depois a todos lá. Aqui também. Foi de propósito. Foi de propósito. Então, assim, só para vocês verem, maldita língua que flexiona o plural no masculino. Tem muito sentido aí. É um encobrimento de uma série de coisas, na verdade, né? Então, cuidado com essa história de sociedade fraterna, tá? Meninas. Viu? Que é a sociedade, que é o clube do Bolinha, tá? Luluzinha não entra nisso aí não, é fraterna. É mesmo. Tá? Então, assim, é um pouquinho esse tipo de coisa que estava querendo tensionar no trabalho. Ou seja, se há uma potencialidade, se a sociedade só se transforma a partir dela mesma, nós também não podemos ser ingênuos de acreditar que existe um progresso moral, político, social inexorável. Nós temos que aprender a lidar com os riscos de retrocesso, de fraudes, de rupturas, de interrupções. Ou seja, uma teoria que procura recuperar essas potencialidades já presentes, porque a sociedade só se transforma a partir dela mesma. Né? Embora às vezes a gente duvide um pouco disso, né? Mas mesmo para aqueles que, assim como eu, estão numa tradição messiânico-profética, sabe qual que é essa tradição? A do cristianismo, né? Aliás, como vai dizer o Henrique Dussel, cuidado para não confundir cristandade com cristianismo. Cristandade costumam ser formas fetichizadas de religião, né? Que perdem justamente essa dimensão messiânico-profética que o cristianismo primitivo tinha, né? Enfim. Sabem que, na verdade, né, é aquilo que o Walter Benjamin, né, que é um outro cara que está aí, que era mais ou menos dessa turma do Kirchheimer, do Neumann, etc. O pessoal, assim, ali da escola de Frankfurt, mas que não era tão, assim, do métier, não, porque era um pessoal meio outsider, né? Porque o métier era mais o Adorno, o Horkheimer e, sobretudo, o Pollock, né? O Benjamin vai dizer, né? Nós somos os esperados, né? Nós temos um papel redentor, né? Existe
um encontro, né? Existe um compromisso, né? Um encontro marcado, diria lá o Fernando Sabino, né? Existe um encontro marcado entre cada... Olha só a coisa interessante que ele diz no conceito, nas teses sobre o conceito de história, né? Existe um encontro marcado, né? E esse é um encontro assim, né? Entre cada geração presente e as gerações do passado, né? Nós, quer dizer, nós que somos a geração presente, somos esperados sobre a Terra. Nós temos um papel de redenção das gerações passadas. Porque se nós não assumirmos esse papel, vai dizer o Benjamin, né? Todas aquelas pessoas que sofreram, que morreram, que foram vitimizadas, etc., morreram em vão. E aí ele usa uma linguagem teológica, né, para dizer o seguinte: senão o inimigo vence. E ele sempre vence. Esse texto é um texto, eu falo essas coisas, fico arrepiado, porque na verdade esse era um texto que o cara levava na malinha dele, né? Quando ele estava tentando fugir da França, dos nazistas. E aí quando ele chega na fronteira com a Espanha, a fronteira está fechada. Não tem como passar. Aí sabe o que ele faz? Dizem, né? Ele toma uma dose cavalar de morfina e morre. E aí, os guardas da fronteira, assustados com o suicídio dele, deixam as pessoas que estavam do grupo dele passarem. Por quê? Porque essa era a forma de chegar em Portugal, na Espanha e em Portugal, porque reza a lenda que Espanha e Portugal ficaram neutras durante a Segunda Guerra Mundial. Então, era por ali que era possível pegar o visto para ir para os Estados Unidos. Os caras, né, Adorno, Horkheimer, esse pessoal, né, que eram os professores da Universidade de Frankfurt, que tinham emigrado para os Estados Unidos, eles já estavam lá em Nova York, e o Benjamin, ele demorou para ir embora, né? Ele era tão apaixonado por Paris que ele não queria deixar Paris, né? E aí, quando ele vai embora, quando ele chega, um dia antes a fronteira estava aberta, né? Um dia depois ela vai ser aberta. E o textinho que ele levava junto com ele, uma cópia ele tinha entregado para uma prima distante dele. Uma chata de galocha que vocês conhecem, chama Hannah Arendt, né? E foi assim que o Adorno publicou as teses do Benjamin. Porque se ele não tivesse passado uma cópia para Hannah Arendt, né, tinha se perdido isso. Mas uma cópia ele levava com ele, na malinha dele, né, na maleta dele. Aí tem uma revista que chama Maleta de Porbu. Porbu é a cidadezinha na beirada da fronteira que eles deveriam passar para eles conseguirem ir para a Espanha e para Portugal, e aí pegar o avião, navio, enfim, para os Estados Unidos, né? E aí esse texto é um testamento, vamos dizer assim, né? E é nesse texto que ele, usando de uma linguagem teológica e tal coisa, né, ele vai dizer isso, né? Que a gente tem assim uma espécie de um encontro, né, de um compromisso, de um encontro marcado, quer dizer, cada geração do presente tem um encontro marcado com as gerações passadas, né? Ele vai dizer que há um índice que remete à ideia de... que ele fala, né, da ideia de redenção, né? Claro que ele está colocando isso do ponto de vista político, né? O modo com que nós, né, politicamente, nos posicionamos diante dos desafios, né, que se colocam hoje, né, pode garantir a redenção ou não
daqueles que morreram, que sofreram, enfim, que foram vitimizados, trucidados, etc., né? Ou não, né? É o que ele diz lá no texto, né? Enfim. Então, é mais ou menos isso, gente. Agora, eu quero ouvir vocês, porque senão vai ficar tarde demais, o André vai brigar comigo, né? E ele sempre briga. E aí eu queria ouvir vocês. Mas assim, eu tentei ser o mais... Não entrar assim... Porque podia ter lido um pedaço do texto, mas... Isso vocês podem fazer, ou já fizeram. O mais interessante é a gente conversar, vamos dizer assim. É poder ouvir vocês. A teoria do sistema de freios e contrapesos na visão sistêmica humaniana, dentro desse contexto de que a democracia é um terreno por si conflituoso. Se a corrupção sistêmica, necessariamente, ela faz parte da teoria do sistema de freios e contrapesos, ou ela extrapola isso? É uma anomalia, eu posso entender isso? Ou isso é do sistema? E na sua conclusão, acaba dizendo que uma sociedade política está entregue a esses riscos. Então, dentro de uma construção crítica, esse papel do jurista socialista, ele é um papel mais acadêmico, esse jurista participa ativamente, o papel desse jurista, ele tem uma limitação diante dessa sociedade que está fadada às farsas e a possíveis fracassos e retrocessos, né, onde se situa esse jurista. E aí eu fiz várias anotações, mas especificamente eu gostaria de saber, dentro da sua teoria, está lá exposta no capítulo 5º, como a legitimidade através da legalidade, seria a sua percepção dentro do que aconteceu, né, no Senado Federal, especialmente num tema que eu abordo lá, que é quando eles convocam, violando um dos princípios constitucionais, a posição do réu no processo de impeachment de Dilma Rousseff, quando Lula e o PT foram convidados a sentar no banco dos réus, quando eles não tiveram participação nenhuma, e os senadores votavam atribuindo responsabilidades de outras pessoas. É uma percepção que eu tive, dentre outras. E sua frase, que no texto explica muito bem, como, na minha visão, sua teoria mostra isso, que é reconstruir uma história institucional que reflita um processo de aprendizado social com o direito e com a política no longo prazo, né? Então, só uma percepção do senhor com relação a isso, porque dentro da minha pesquisa eu tive facilidade em trabalhar cola pela distância, as fontes estavam mais isonômicas, e no caso Dilma eu tive muita dificuldade de pegar fontes que pudessem fazer percepções não apaixonadas. E, assim, todo esse debate que ocorreu entre o Newman e o Kirchheimer aconteceu há quase 100 anos, né? Walter Benjamin ali no modernismo, toda a filosofia ali numa vibe diferente, né? Escrevendo nos anos 20, 30 ali, né? 20, 30. Depois escreveram algumas outras coisas também, quem morreu escreveu algumas coisas. Queria saber se o fato da gente... Porque naquela época, o que eu sinto, assim, o que eu vejo, é que não existia essa consciência de que a história poderia se sujeitar a rupturas e retrocessos, né? Era meio que o ápice da vontade de modernizar tudo. Por isso vamos colocar os direitos nas constituições sociais, porque isso vai dar certo, né? Só que não deu, só que não, né? E eu queria saber se desses 100 anos para cá, a única coisa, ou a principal coisa que a gente pode aprender é a consciência dos retrocessos, ou se existe algo mais, na sua opinião, que a gente pode aprender numa era de pós-modernismo, pós-modernidade. O pós-modernismo seria mais para a arte, né? Eu acho que a gente combinamos. Cara, a minha pergunta também era mais ou menos nesse sentido, né? Que o doutor já falou até que, inclusive vi um vídeo, né, falando sobre o impeachment da Dilma na internet, eu vi um vídeo do doutor. No meio de tudo isso, com relação à proibição de retrocesso, né, mais ou menos o que o doutor falou, não tem como garantir politicamente que se retroceda na busca de algum direito
eventualmente adquirido, mesmo que direito fundamental, creio que seja mais ou menos nessa linha. Quais seriam as armas, né? O doutor já até adiantou um pouquinho mais, mas as armas, as armas para lutar contra talvez uma espécie de realismo decisionista, né? Mais ou menos aí como o Streck fala. Se ainda seria possível sonhar, né? Se não ficaria muito... Se ainda é possível sonhar no direito para estabelecer seguranças. Tem um conceito muito específico de corrupção, né? Para o Luhmann, na verdade, né? Que tem e não tem a ver com que no coloquial a gente chama de corrupção, né? Porque em Luhmann não são as pessoas que são propriamente corrompidas, né? Embora elas até possam ser no sentido que ele está dizendo. Ele está dizendo que os sistemas podem ser corrompidos, né? Não é isso? Agora, para ele, mesmo o Estado de Direito digamos que ele seja uma estrutura, ele é uma estrutura que ao mesmo tempo pretende reduzir e aumentar a complexidade. Ou seja, o Estado de Direito, ele só exerce o papel dele como estrutura, digamos assim, como uma forma de organização da política, né, acoplada, então, portanto, ao direito, na medida em que mantém certa complexidade. Né? Então, é como se, na verdade, a gente estivesse trabalhando com uma espécie de um movimento de sístole e diástole. Né? Quer dizer, é exatamente essa capacidade de, ao mesmo tempo, reduzir e aumentar a complexidade, né, é o que significa, né, digamos assim, o desempenho dessa função do Estado de Direito. Né? Agora, o problema é que a ideia de corrupção, no caso do Luhmann, ela diz respeito àquelas situações em que um determinado sistema, né, passa a funcionar com o código de outro. Né? Então, porque se os sistemas eles são fechados operacionalmente, né, porque a grande questão toda é de achar que as pessoas fazendo uma leitura boba do Luhmann para dizer, não, mas o direito não vê o que acontece com a política, ou a política não vê o que acontece com o direito, ou com a economia, enfim, não. Eles são abertos do ponto de vista cognitivo. Um sistema irrita o outro, né? Você tem, digamos assim, ressonâncias, né? Ruídos, que, claro, são traduzidos, né, numa linguagem própria. Agora, o que é muito interessante é que, se por um lado os sistemas são autopoéticos, ou seja, eles geram a si mesmos por meio de um código que inclusive os diferencia do ambiente social, né? Por outro lado, há estruturas, há acoplamentos estruturais, como é o caso da Constituição, do Estado de Direito, por exemplo, dos direitos fundamentais, né? Que possibilitam certas prestações recíprocas entre os sistemas. Então, ela serve de referencial tanto para a política quanto para o direito, né, nessa diferenciação e conexão entre eles. Né. Mesma coisa ele vai dizer em relação aos direitos fundamentais, né, e uma série de outras estruturas. No caso do contrato, por exemplo, né, você liga direito com economia, propriedade faz isso, né, e por aí vai. A questão é que ele vai dizer que há possibilidade, né, há um risco de situações de desdiferenciação, né, ou de corrupção, como ele vai dizer, em que um sistema passa a operar com o código do outro. Então, o direito, ao invés de operar pela via da licitude e ilicitude, por exemplo, passa a operar pela via de mais poder, menos poder, por exemplo. Lucro, menos lucro, né? Embora a moral não seja um sistema em Luhmann, né,
há uma forma de corrupção moral do direito. Né? Tá? Não é? Então, assim, agora, quando a gente fala, por exemplo, separação dos poderes, check and balances, né? Será que um poder corrompe o outro, etc. Quer dizer, nesse sentido, não dá para fazer uma aplicação direta, vamos dizer assim, né? Mas a gente pode entender aquilo que a gente chama de poderes também como formas como estruturas. Né? Por exemplo, ele vai falar da centralidade dos tribunais no sistema do direito, por exemplo. Né? Ele vai dizer que os tribunais têm uma centralidade, diferentemente do parlamento, por exemplo. Né? Mas o que eu acho que o capítulo mais interessante do direito da sociedade é o capítulo exatamente sobre acoplamentos estruturais. E o que não está no direito da sociedade sobre esse tema está no outro livro dele, que é A Sociedade da Sociedade, que é um resgate de um livro que ele escreveu com Rafael De Giorgi, que se chama Teoria da Sociedade. Então, quer dizer, toda a terminologia empregada, o que é acoplamento estrutural, o que é sistema, o que é ambiente, o que é comunicação, o que é consciência, né? O que é linguagem, isso está no Teoria da Sociedade, que ele incorpora no Sociedade da Sociedade. Mas eu acho que o capítulo mais interessante para nós, que trabalhamos com direito, é esse capítulo sobre acoplamentos estruturais. Que a gente vai ver que há várias formas de acoplamento. E esses acoplamentos, eles têm uma função importante, que é conectar e ao mesmo tempo diferenciar. Não é e o Luhmann tem um texto sensacional que é relacionado a essa problemática, quando ele vai falar da desconstrução como observação de segunda ordem. Então, o que é observação de segunda ordem? O sistema não observa a sua própria operação. Ele não observa a distinção licitude e ilicitude, por exemplo. Poder, não poder. Mas a desconstrução possibilita, e ele está fazendo um diálogo com Derrida, possibilita, né, uma observação de segunda ordem. Uma observação sobre a própria operação do sistema. Esse texto, eu conheço esse texto, existe esse texto inclusive em português, chama A Desconstrução como Operação de Segunda Ordem. É muito interessante para discutir, ou para rediscutir, aquilo que até então ele trabalhava como corrupção sistêmica. Né? Agora, eu acho que, com todo respeito, o Marcelo Neves tem uma leitura muito própria do Luhmann, como tem uma leitura muito própria do Habermas, né? Com a qual eu, por vezes, discordo. Né? Porque, em vários momentos, o Marcelo tende a como é que eu posso dizer isso? A distinção centro-periferia, por exemplo. Ele trabalha isso muito de uma perspectiva geopolítica, geográfica. E aí ele corre o risco de perder de vista a periferia do centro e o centro da periferia. Existe periferia em Berlim. Existe periferia em Nova York, em Washington. Como existe centro em Guanambi. Centro-periferia não é uma questão geográfica, é uma diferenciação funcional. Tá? Sobre a questão da pergunta, qual que foi a segunda pergunta? Você, a Lili, sobre a questão dos juristas. Isso é legal. Recentemente, o Peter Heber deu uma entrevista para a qual contribuíram vários juristas brasileiros. Eu mesmo publiquei essa entrevista, que eu participei dela na minha página lá do Academia Pontedou. E nesse texto, muito interessante, fiz uma provocação
com ele sobre essa história de quem detém a última palavra. Se os tribunais detêm a última palavra. Outro dia eu ouvi uma reflexão fantástica de um colega meu da UFMG, estava brincando lá na sua banca sobre os Obter Dicta, né? Professor Thomas Bustamante, que é o subcoordenador da pós-graduação. Thomas tem escrito muito sobre os Obter Dicta. E ele outro dia disse o seguinte: olha, gente, quando eu vejo o ministro Barroso fazer uma conferência em Londres, defendendo a política X ou Y, usando do lugar dele como ministro, e aí construindo aquilo que o Thomas chama de um obter dictum extra-processual, que na verdade confunde o argumento de autoridade com a autoridade do argumento, tá? Ou seja, é uma palestra científica dada por um ministro. Ali ele é cientista ou ele é ministro? O que está em questão é a autoridade do argumento ou o argumento da autoridade? Os obter dicta extraprocessuais ou extrajudiciais estão exatamente nessa zona cinzenta, né? E aí, isso é para poder dizer o seguinte, que sociedade aberta dos intérpretes da Constituição não tem nada a ver com o clamor das ruas. O clamor das ruas é uma expressão fascista, né? E até porque não é das ruas, é de determinados setores sociais e econômicos a quem ele interpela. Nós estamos falando de interpelação, né? A quem falante interpela, chama para si. Não é isso? Sociedade aberta de intérpretes da Constituição, vai dizer o Heberle, exige a mediação crítica da doutrina. Eu não tenho uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição sem uma teoria crítica do direito. É ele mesmo que está dizendo isso, não sou eu que estou falando. Né? Se eu não tenho uma teoria do direito, se eu não tenho juristas comprometidos com a crítica permanente, né? É muito difícil falar numa sociedade aberta de intérpretes da Constituição, né? Porque cadê o papel de retroalimentação dessa sociedade aberta? Quem é que vai cumprir esse papel? Mas é algo que está na nossa tradição, né? Qual que era o apelido do Sócrates? Você sabe? Na versão Raul Seixas, eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Né? Raul Seixas, herdeiro de Sócrates. O papel do intelectual na esfera pública é problematizar o óbvio, é encher o saco. É esse que é o papel dele. Né? Só tem democracia, só é possível democracia, só é possível sociedade aberta de intérpretes se eu tenho um Lênin Streck. Tá? Sem Lênin Streck não tem sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Tem que ter um chato, como ele mesmo se diz. Entendeu? Tá? Qual que é a outra lá? A sua, né? Rapidinho, tá? Só para poder fechar, porque eu gostei da sua pergunta. Ah, é? Não, mas peraí, tem a questão dele também. Eu fico me perguntando se essas questões, elas não são recorrentes, né? Sem anacronismos. Se essas questões, elas não são recorrentes.
Eu acho que elas são recorrentes. Eu acho que reconhecer que esse é um... Porque elas são recorrentes porque elas têm a ver com essa tensão constitutiva, né? Como vai dizer lá o Friedrich Miller, esse conflito concreto do direito positivo. O que é esse conflito do direito? Por que há um conflito concreto do direito positivo? E isso tem a ver com a questão lá sobre o problema do impeachment. Porque o direito é aberto à interpretação. Não porque, como vai lembrar o Lênio lá, por ser aberto à interpretação, se pode interpretar qualquer coisa sobre qualquer coisa, né? Mas é que exatamente o caráter principiológico do direito abre a interpretação, né? Há um certo descolamento, digamos assim, de sentido, né? Ou como vai dizer o Axel Honneth, um excedente de validade, né? Que perpassa o fenômeno da normatividade, né? Então, essa tensão que é constitutiva do próprio sentido da normatividade, né? Coloca em questão a todo momento essa possibilidade que está presente no direito, né, de legitimação das decisões políticas, né? Veja que coisa mais paradoxal, né? Que isso tem a ver com a questão lá do impeachment, né? Qual que é o argumento utilizado? Não. Como que o impeachment pode ser golpe se ele é um instituto previsto na Constituição? Como que o impeachment pode ser golpe se for haver obediência ao rito? Não é? Esse tipo de afirmação só é possível em razão da força legitimadora do direito. Agora, o que é mais interessante é o seguinte, é que esse abuso, né, ou seja, essa tentativa de você usar o direito como mera forma de legitimação, denuncia a si mesmo como abuso, né? Ou você acha que essas forças políticos sociais têm alguma dúvida em relação àquilo que eles fizeram? A gente tem o famoso diálogo, né, do senador, né? É preciso estancar sangria, né? Um grande apoio. É preciso estancar a sangria. Enfim, então isso tem a ver com a questão do problema desse uso parasitário aí, né? Porque, aliás, o direito só é possível de ser usado paradoxalmente como legitimador, porque há uma expectativa de legitimidade. Sem essa expectativa, ele não serve como legitimador. Não dá, não funciona, né? Desacredita, né? É justamente porque se acredita numa força, se acredita na possibilidade de decisões corretas, se acredita na possibilidade de legitimidade por meio do direito, é que esse uso parasitário do direito, essa instrumentalização, ou essa, como é que o Lênio fala lá? Essa corrupção, né? Ou, ele gosta de dizer, essa predação, né? Ela ocorre, né? E aí aquela questão lá que você tinha colocado, né? Dá pra gente sonhar. Acaba assim, dá pra a gente gente sonhar. ainda pode sonhar.
Talvez, se a gente for dormir. A gente tem... A questão é a seguinte. Nós só somos livres porque somos responsáveis. E não ao contrário, né? Como vai dizer uma outra chave de leitura aí, um dos meus filósofos preferidos, nós não temos desculpa. Sartre falava isso numa conferência dele, que nem é o melhor texto dele, que é um texto de divulgação, que é o Existencialismo e o Humanismo. Esse texto serviu pelo menos para irritar o Heidegger. Mas que ele escreveu aquele texto dele, a Carta sobre o Humanismo. Nós não temos desculpa. Tá? É o que eu tenho a dizer a respeito. Vou ter que recuperar o Sartre para dizer isso. Nós somos livres porque somos responsáveis. Né? Mas não. Essa é a única possibilidade de sonhar. É porque nós somos responsáveis. Ele também dizia, não importa o que fizeram com o homem, mas sim o que ele faz do que fizeram dele, né? Isso não é chavão. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos de nós mesmos, né? Não existe nenhuma, como vai dizer o Miller, né? Não existe nenhum seguro, nenhuma garantia em questões políticas. Adoro isso, quando ele fala no texto dele lá sobre a legitimidade como conflito concreto do direito positivo, né? Tem uma parte lá que eu até cito aqui no texto que ele diz isso, né? Onde é que está? Que ele diz assim, que não há seguro, né, de vida em política. Não há seguro de vida em política, eu acho isso bom. Porque do mesmo jeito que o direito tem uma força legitimadora, a discussão jurídica pode ter um efeito deslegitimador também, né? Digamos, um sentido deslegitimador que paradoxalmente pode reforçar a Constituição. Não apenas subvertê-la. A gente tem que lembrar que do ponto de vista da teoria da diferenciação social, o Luhmann chamava atenção disso, né? Os americanos inventaram a Constituição moderna pela via da negatividade. Eles só se deram conta do que era um direito constitucional quando eles descobriram, por experiência própria, o que era o direito inconstitucional, né? Eles construíram a ideia de paramount law, de um direito acima do direito, ou como Dworkin vai dizer, de um direito além do direito, quando eles criticaram a mudança da legislação colonial inglesa, dizendo que ela era inconstitucional. Ou seja, o conceito moderno de Constituição surge pela via da inconstitucionalidade. Por quê? Porque quando os colonos americanos chamavam a legislação inglesa de inconstitucional, vai dizer o Luhmann, eles introduziram uma assimetria, uma distinção entre um direito constitucional e um direito inconstitucional que não existia na tradição inglesa. Pois, afinal de contas, tudo aquilo que é aprovado pelo parlamento e sancionado pelo rei é direito, como é que eu posso falar numa lei do parlamento inconstitucional? Isso era impossível do ponto de vista da tradição do constitucionalismo inglês, né? Mas do ponto de vista dos colonos que sofreram os efeitos, não é aquela história que quem apanha tem memória, não é isso? Mais do que quem bateu? Pois é uma coisa mais ou menos assim. Eles construíram a ideia de um direito superior no interior do próprio direito positivo,
pela vivência da inconstitucionalidade, não pela vivência da constitucionalidade, né? Então é aquela discussão lá sobre a questão do inconstitucional, né? Ou seja, quando a gente diz que algo é inconstitucional, a gente pressupõe uma constitucionalidade, um referencial normativo, né? Então, dizer inconstitucional, paradoxalmente, reforça a constitucionalidade, né? Por quê? Porque qual que é o critério que te possibilita dizer que algo é inconstitucional? A Constituição. Então, quando você diz, há uma prática inconstitucional, há uma dinâmica inconstitucional, paradoxalmente, há a possibilidade de reforço da própria constitucionalidade, negando a constitucionalidade. Porque só é possível reconhecer algo como inconstitucional pressupondo algo como constitucional. Só é possível criticar, né, um processo de impeachment como inconstitucional se eu resgato o que seria um sentido constitucional, ainda que pela via negativa. Não é à toa que tem uma passagem do Minima Moralia do Adorno. Minima Moralia é um livro de filosofia moral escrito em aforismos. E ele diz assim: o verdadeiro caminho da justiça é a injustiça. Eu diria, o verdadeiro caminho da constitucionalidade é a inconstitucionalidade. Claro, ele está trabalhando isso do ponto de vista de uma dialética negativa, de uma não identidade entre a identidade e a não identidade. Exatamente esse descolamento aí, ou como o Derrida, por outro lado, vai dizer, essa dimensão hiperbólica da justiça, da legitimidade, da constitucionalidade, né, que ao mesmo tempo possibilita uma abertura, um porvir, né? É isso, na verdade. Acho que a questão é um pouco por aí. É uma outra lógica, em que você pensa a liberdade, a igualdade, a democracia, pelo que elas não são. Aliás, está aí o século XX inteiro para nos dizer o que não é liberdade, o que não é igualdade, o que não é liberdade de expressão, né? Enfim, é pela experiência da não liberdade que a gente aprende o que é liberdade. É pela experiência do discurso de ódio que a gente aprende o que é liberdade de expressão, não ao contrário, né? É pelo exercício da responsabilidade que a gente aprende a ser livre, e não ao contrário. É um pouco isso, na verdade. Entendeu? É uma dialética negativa. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a vocês. Eu que agradeço. Quem tiver interesse ainda vai estar aí, vai dar entrevista e tudo mais. Pode. Aceita cafezinho e conversa privada. Só para dizer uma coisa, né? Não tem, como diz o Lênin mais uma vez, né? Veja que a função do Lênin é ser chato. É o seguinte, tem um aprendizado social aí, né? A questão lá do aprendizado social de longo prazo. Tem um aprendizado social, não tem um grau zero, né? Tanto é que é possível hoje a gente discutir o que não é liberdade, o que não é igualdade, o que não é democracia, sobre o pano de fundo de um aprendizado social de longo prazo com o quê? Com a não liberdade, com a não igualdade, com a discriminação, com a violência, com a ausência de democracia, não é? O que é importante é resgatar, né? Ou como vai dizer o Brandon, né? É make it explicit, ou seja, nós precisamos de explicitar o it, aí é a normatividade, né? Subjacente a essa experiência do negativo. É, como os autores vão dizer lá no caso do Adorno, a dimensão positiva da dialética negativa. Enfim, tá? Agora para encerrar, convidar o pessoal lá que vai ser nosso anfitrião. Gente, nós temos um congresso internacional de Direito e Literatura que vai se realizar no finalzinho de outubro, início de novembro, lá na UFMG,
não na Faculdade de Direito, mas no campus da UFMG, numa estrutura que a gente chama lá de Centro de Apoio Didático-Pedagógico, né? Vejam que o nosso Centro de Apoio Didático-Pedagógico tem uma infraestrutura muito interessante que possibilita exatamente a realização desses eventos, né? E aí ele vai se realizar entre os dias 30, 31, 1º e 2 de novembro, né? Dentro dessa estrutura que foi dada por quem participou do ano passado, né? É bem isso, né? Conferências, debates, apresentação de comunicações de trabalhos, grupos temáticos e o tema, né? Como não poderia deixar de ser, são os 30 anos da Constituição, uma Constituição balzaquiana, né? Quer dizer, uma Constituição de 30 anos, por quê? Por causa do Balzac, né? Por causa do texto do Balzac da mulher de 30, mas isso é uma coisa para conversar com a professora Henriette, com a professora Caran, né? Tá? Vocês são privilegiados, né? Vocês têm 2 professores Caran, uma professora e um professor Caran. Isso é um privilégio, viu? É um baita de um privilégio, é uma responsabilidade.